Boa noite, alunas, alunos. Estamos iniciando então mais uma aula, né? Essa aula da segunda semana da disciplina Gestão Escolar, Liderança no Século XXI, e também pensando aqui nas quatro unidades de aprendizagem. Então, falando dessa segunda semana, já que a semana passada a gente começou exatamente no dia 2, né? Hoje nós estamos no dia 9, nessa sexta-feira, e também temos conversando já sobre a questão do momento review, né? O momento review é importante para consolidarmos uma nota especial ali juntando com a prova, que é da quarta semana, e juntando com as atividades do portal. Mas então vamos tratar dessa semana falando aí das unidades Gestão Escolar, Liderança no Século XXI, que é a disciplina desse mês de outubro. Então vamos às unidades, né? Gestão escolar e uso das tecnologias, né? Essa é a primeira unidade. Então, na gestão escolar, que efetivamente vai ser considerada essa gestão a partir dos anos 90, né? E aqui no século XXI, especificamente, falamos mais da gestão escolar como um princípio de liderança, como um princípio de gerência, né? De um trabalho efetivamente voltado para um olhar geral, global, né? E nesse sentido também aliado à questão das tecnologias e, acima de tudo, usar esse instrumento como algo que favoreça o processo, que possa facilitar a condução do processo, né? Então, nesse sentido, quero tratar com vocês nessa noite, então, a gestão escolar e o uso das tecnologias na primeira unidade. Então, vamos lá, falando da primeira unidade. Que objetivos nós vamos usar aqui na gestão escolar aliado ao uso das tecnologias? Identificar recursos tecnológicos que apoiam a gestão escolar e a gestão pedagógica. Você sabe que a gestão escolar, ela tem alguns princípios: o financeiro, o administrativo e o pedagógico. Só falando na gestão pedagógica, todos os outros aspectos da gestão trabalham para que aconteça bem o pedagógico. Porque o objetivo da escola, o objetivo maior da escola é o pedagógico, é a parte de ensino-aprendizagem, é a parte onde que efetivamente é, é ali que devem resultar os melhores propósitos, né, no sentido de atender à função geral da escola, né? Também tem como objetivo estabelecer relações entre recurso tecnológico e a metodologia de trabalho no gerenciamento dos indicadores escolares ou na gestão pedagógica e de ensino. Então, essa relação entre o recurso e a metodologia de trabalho, como que essa metodologia pode ser auxiliada pelos recursos tecnológicos, né? Então, é importante estar observando que o gerenciamento de todos esses indicadores. Então, nós estamos falando hoje de um indicador chamado IDEB. Como que nós vamos garantir que essa escola vai crescer no IDEB nesse ano letivo? Isso tem que estar no planejamento. E como que nós vamos trabalhar para que isso aconteça? Tem que estar no planejamento, né? Objetivamente, o planejamento aliado com recurso tecnológico para se chegar a alguns pontos, né, patamares que se deseja. E, por fim, o terceiro objetivo, falando de definir o papel do gestor
no constante aperfeiçoamento frente ao desenvolvimento da gestão e sua relação com as tecnologias existentes. Olha, a ideia do papel do gestor. O papel do gestor é um papel que se define no PPP da escola, se define na organização hierárquica da escola, enfim, se define de várias formas. Mas o mais importante é colocar que aquilo que está escrito sobre o papel do gestor é pouco sempre, porque ele vai ter que, se ele é um bom gestor, se ela é uma boa gestora, vão extrapolar aquilo que está escrito. Por quê? Porque é uma exigência o tempo todo e nessa função e nessa motivação. Então, busca-se aí a questão do aperfeiçoamento frente ao desenvolvimento da gestão. Então, ela vai acontecendo, né? Ela acontece numa maneira que vai sendo também orientada, organizada, ampliada, né? Então, a tecnologia junto com a gestão e a gestão junto com a tecnologia, se o gestor é bom articulador, certamente vai avançar nesse sentido. Então vamos para o nosso desafio primeiro dessa unidade, que ele fala assim que atualmente a comunicação é muito rápida, isso nós já constatamos, né? Além de muito rápida, ela é de extrema importância. A comunicação, então, num lugar onde que as pessoas não se comunicam, né? Já falava o velho guerreiro Chacrinha, né? Que era o apresentador de programas de auditório, ele falava: quem não se comunica se trombica. Na verdade, a comunicação é de extrema importância e na escola mais ainda. Na gestão mais ainda. Na escola não é diferente. Quanto mais rapidamente a comunicação ocorre, melhor, especialmente na relação com os pais, com os responsáveis pelos alunos, enfim, tudo isso vai sendo organizado. Os aplicativos de comunicação instantânea são bastante populares e acessíveis. Isso deve estar colocando os pais nesse aspecto. Antes era o bilhetinho que se mandava, hoje não, hoje se manda mensagem em tempo real, né? Muitas escolas estão aderindo a eles. Entretanto, é importante realizar um planejamento adequado e nesse sentido para o seu uso. Caso contrário, ao invés de otimizar o tempo das pessoas, poderá aumentar os problemas existentes, né? Então, aqui nós temos nesse desafio o vice-diretor de uma escola pública preocupado com a agilidade das informações necessárias à comunidade escolar, principalmente aos pais de alunos e alunos, teve um ímpeto e criou um grupo de WhatsApp para uma das 45 turmas, para cada uma das 45 turmas da sua escola. Utilizou seu próprio telefone para tal. Rapidamente foi obtendo junto aos alunos os números de telefones celulares. Ao constituir cada grupo, ele inseriu uma informação para todos os participantes a respeito da finalidade do grupo. Qual que era a finalidade do grupo? Esse grupo foi criado com a finalidade de agilizar o contato da escola com os pais e responsáveis. Nesse grupo, ele dizia, colocaremos informações sobre reuniões, sobre atividades do calendário escolar e alguns outros eventos da escola. Então, esse era o objetivo. Poucas horas após a constituição desses grupos e a mensagem de abertura, começaram a chegar muitíssimas mensagens. Mensagens diferentes, de diferentes teores. Poucas estavam de acordo com a finalidade proposta. Entre a diversidade de mensagens, tinha correntes religiosas, tinha charge, humor, piadas, música, né? Enfim, havia também uma enormidade de reclamações, de brigas entre alunos, de professores, de apoio à gestão, de reclamação de questões que, inclusive, nem faziam parte do contexto escolar.
Isso sem falar que o telefone não parava de tocar, inclusive na madrugada. Então, tornou-se inviável a administração dos 45 grupos. É claro que é inviável, né? Apavorado, o vice-diretor pediu apoio a você, que é diretor principal e gestor da escola. Diante desse cenário, responda às perguntas que você tem que responder aqui, ó. Quais as ações que você precisará realizar para manter e melhorar o fluxo de comunicação pelo uso do aplicativo, pelo uso do celular? Como poderá corrigir o fluxo de comunicação entre a própria equipe, visto que um dos membros tomou a decisão tão complexa de forma intempestiva? Olha, as respostas que você precisava, a relação intempestiva do vice-diretor, o gestor precisará realizar uma reunião de esclarecimento, de orientação, ele deverá tomar alguma decisão coletiva, o que já foi inviável não dá para repetir, então é inviável você ter 45 grupos para um administrar. O que você teria que fazer? Teria que poderia ter os 45 grupos, mas que seriam administrados apenas pelo regente das turmas, né? Ou que seriam organizados pelo regente das turmas e que houvesse um grupo que também o gestor tivesse, né? E que fosse repassado para ele quando cabesse a ele uma certa resposta, ou decisão ou solução, né? Então precisaria considerar que precisa uma construção coletiva, é preciso que uma equipe gestora precisa ser organizada e estar em contato com a comunidade escolar, mas também é preciso que não sobrecarregue, né, o processo. Então, o WhatsApp é uma ferramenta extremamente popular. Ela pode ser tranquilamente garantir a vinculação da informação, mas todos precisam conhecer qual a importância do uso desse aplicativo. E não começar a colocar, tem que ter regras. Não pode colocar tudo que se pensa, tudo que você acredita, tudo naquele grupo lá, porque eu quero colocar a minha ideia. Não é bem assim. Então você vai estar respondendo sobre essa organização e um propósito diferenciado que não sobrecarregue, porque o que era para ser algo viável tornou-se inviável e tornou-se um problemão, porque estavam discutindo outras coisas por lá. Então, é nesse sentido que você vai trabalhar esse desafio. Gente, é importante responder o desafio sempre, tá bom? Agora, também não esqueci de dizer que está sendo gravado essa aula, tá? Então, tá sendo gravado. Parece. E depois eu vou estar conversando com os participantes, né? Então, falando agora do infográfico dessa semana. O infográfico vai estar falando da autoavaliação institucional participativa e aí uma análise contínua em relação ao presente no cotidiano da escola, no sentido para monitorar possíveis fragilidades, potencialidade, tendo como foco a qualidade e os resultados. O infográfico dessa unidade, ele vai estar colocando etapas de realização da autoavaliação. O que é a autoavaliação? Bem como as dicas de utilização de ferramentas e recursos para otimizar a realização da participação de toda a comunidade escolar. Sempre é bom querer que a comunidade escolar participe, opine e possa ser parceira também nesse processo de institucional, né? Então nós vamos estar falando aqui, partindo da autoavaliação institucional, com o uso das ferramentas tecnológicas. E ela vai constitua um grupo de trabalho. Então, para
para iniciar dentro dessa gestão, abra espaço para representantes dos diferentes segmentos da escola. Quais são os segmentos diferentes da escola? Docente é de ação voluntária, dos pais, dos alunos, etc. e tal, né? Então, segmentos da escola que participam, né? E você é o líder do grupo. Para constituir um grupo produtivo é preciso adesão voluntária. As pessoas não devem ser obrigadas a irem lá. Elas devem estar voluntariamente desejando estar lá, né? Disponibilidade de tempo. Ah, porque eu não tenho tempo. Se não tem tempo, você não vai arranjar mesmo. Então é melhor que você encontre outra pessoa com um pouco mais de tempo, ou que faça o seu tempo, né? Boa articulação com o segmento representado. Então você tem de conversar, dialogar e dialogar com muita ética, né? É um trabalho que vai ser constituído. Após a constituição do grupo, vai criar uma rede de comunicação. Então, você tem que se comunicar em tempo real com essas pessoas, né? Por exemplo, o WhatsApp, né? Que possibilita a chamada de voz, de vídeo em grupo. Você pode estar falando, tendo uma live com os grupos, né? Então, o planejamento do processo de autoavaliação. O planejamento de autoavaliação deve estar articulado no projeto pedagógico da escola, o projeto político-pedagógico da escola, e ela deve contemplar objetivos, princípios metodológicos, realização da autoavaliações, ações, prazos respectivos responsáveis por cada ação, períodos de engajamento dos segmentos, instrumentos que a pesquisa para registro do processo, relatórios do processo, enfim, é importante que seja disponibilizado no projeto da escola, PPP da escola, que poderá ser compartilhado no Google Drive e pelo OneDrive. A estrutura de planejamento poderá ser construída no grupo, em um editor de texto também. Como avaliar? Quem avalia, né? É importante avaliar as dimensões da escola, seja ela na parte administrativa, nas equipes pedagógicas, nos segmentos dos pais, dos alunos e dos funcionários, né, professores também, por meio de pesquisa de formato de questionário, fechados ou abertos. Então, o questionário deve abranger, então, a comunidade escolar, as relações internas, a escola e a qualidade, né? O serviço prestado pela escola, a relação escola-sistema, e tudo isso vai importando aqui para utilizar o Microsoft Forms ou o Google Forms, né? Então, nós vamos ter aí uma ajuda tecnológica para a sua elaboração. A análise e apresentação dos resultados, fazer a interpretação qualitativa, análise e interpretação, né? E preparar um roteiro para que explicações de cada questão, né? Então, divulga os resultados da autoavaliação, reunião presencial para divulgação, divulgação na rede social, né, disponível para o grupo, e o e-mail corporativo, o e-mail que pode ser criado para você imediatamente disparar as mensagens por ali. Vamos falar então do conteúdo que trata da gestão educacional, da educação básica. A importância da utilização dos recursos tecnológicos da gestão da escola vai englobar o quê? A dimensão administrativa, que otimiza o tempo, que melhora a qualidade do trabalho, que dimensiona a relação pedagógica, né? E que vai buscar competências que são aquelas requeridas para esse século XXI, né? Então, a ideia de estabelecer esse processo da gestão escolar e o uso das tecnologias é no sentido de que o estudante vive num tempo de grande revolução tecnológica. E muitas vezes a escola não acompanha esse tempo com instrumentos, com equipamentos e tal. Mas é importante dizer que o aluno, se ele tem acesso, ele está interagindo com essas tecnologias. Então é preciso que
pelo menos o professor, na sua formação, saiba que ele pode fazer uma diferença nesse sentido, né? Então, vamos tratar desse conteúdo aqui, falando dessas possibilidades. Então, a gestão escolar e o uso das tecnologias, elas são recursos tecnológicos que apoiam a gestão escolar e a gestão pedagógica. Então, não adianta ela apoiar só a gestão administrativa da escola. As notas são digitalizadas, são online, são pelo processo informatizado. A matrícula também, toda a comunicação também, o plano de aula também. Somente que o aluno não tem acesso a nenhum computador da escola, não tem acesso a nenhum sistema, nenhuma plataforma da escola. Então, isso é complicado. A gestão de uma escola é sempre, num olhar visto de fora, é muito complexa. E mesmo que aqueles que estão lá, às vezes não estão dominando todos os aspectos da gestão. Então, para realizar uma gestão, é preciso conhecer o sistema educacional, é preciso conhecer o sistema de ensino, seja ele nacional ou regional. Isto, então, é a base para que a gestão se familiarize com os princípios e fins da educação. Além disso, o gestor deve conhecer as exigências específicas à gestão de uma escola, da gestão de uma escola. Por que fala-se isso? Porque tem que conhecer essa realidade, bem como pensar e definir estratégias, métodos de gestão, definir e realização de tarefas, das mais simples até a mais complexas. Ao decifrar ao dedicar a essas atividades, o gestor precisa considerar o perfil dos profissionais que compõem a sua equipe, além de conhecer o contexto e a cultura escolar que está inserida. Muito bem, então a tecnologia em especial, a rede de conexão de computadores, evoluiu bastante rapidamente, bastante rápido. A web é a palavra de origem inglesa que significa teia. Então, a rede, teia, né, web, esse termo que também funciona como redução para Word, Wid e Web, passou a ser mundialmente utilizado para designar uma rede de conexão de computadores. Ou seja, um simples sistema de informação interligado pelo meio de mídias, de textos, sons, imagens, animações, vídeos. Hoje a web possibilita que as pessoas acessem uma infinidade de conteúdos por meio dessa internet. Então, planejar, agir, checar. Eu estou considerando que o planejamento, né, o uso da tecnologia exige um planejamento para que ele não seja de uso parcial, de uso, vamos dizer assim, colocado como paliativo da questão. Então, a ideia pensada no planejar, agir, checar e avaliar é porque as coisas têm um movimento relativamente simples, mas não é tão simples, e vai ser composto nessas 4 etapas de planejar, agir, checar e avaliar. Sempre. Por quê? Porque a ideia dessa complexidade, né, em cada etapa é considerar que a escola possui diferentes dimensões de gestão e inúmeras frentes de trabalhos e projetos que ela planejou. Na esfera administrativa, tem sua especificidade e os seus dilemas também, porque na esfera administrativa ela tem que ser favorecedora do pedagógico, e por isso que ela precisa ter sua dinamicidade, né? Já na questão da esfera pedagógica, a esfera pedagógica não é que ela vai receber tudo pronto, mas essa gestão é muito importante porque ela vai tirar a função da escola que eu já falava no início, né?
Então, na sequência aqui, o recurso tecnológico e a metodologia do trabalho. O uso das ferramentas tecnológicas pela gestão da escola possibilita visões macro. O que é uma visão macro? A visão geral da coisa, a meso e micro da instituição. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem uma visão geral da escola, você tem uma visão de cada setor e tem uma visão micro que pode ser lá de cada pessoa que faz parte dessa ação institucional. A dimensão administrativa da escola é possível realizar o controle de estoque setorizado, por exemplo, né? Isso otimiza o acompanhamento, o uso, a reposição, permite que estoques de materiais da secretaria, de materiais do uso pedagógico, de materiais de consumo, higiene e limpeza. Uma planilha online possibilita que identifique a entrada e saída de materiais, quem está utilizando, quem não está. Rapidamente se pode identificar via recurso tecnológico tudo isso. Aí você pode ter compra virtual ou pela própria internet, planilhas que também é possível organizar, acompanhar diferentes espaços escolares, né? Como as salas de leitura, a sala de informática, laboratórios, auditórios, entre tantos outros. Já o uso da tecnologia na gestão da escola, o trabalho escolar deve ser direcionado para o desenvolvimento de habilidades e competências. Então vejam que não é mera apreensão de conteúdo, não é mero repasse de conteúdo. O conteúdo é parte da finalidade maior, ou seja, integra o processo de desenvolvimento de habilidades e competências. O gestor precisa compreender que esse foco voltado para o desenvolvimento de habilidades e competências não se limita somente à questão da gestão, dimensão pedagógica. O foco também deve permear questões administrativas, deve ser desenvolvida por todos os profissionais que atuam nessa escola e também pelo acesso às ferramentas que ali são divulgadas, difundidas, né, no sentido da aprendizagem que está vinculada à utilização efetiva e constante. Vamos falar do papel do gestor, de acordo com o LUC 2011, o trabalho dos gestores escolares se assenta, está fundado em quê? Na capacidade de liderança de cada gestor, de influenciar a atuação das pessoas, professores, profissionais, alunos, pais, para a efetivação dos objetivos educacionais é proposto pela escola. Isso porque a gestão possui ou constitui-se em processo de mobilização. Então, nesse sentido, o cuidado necessário com o uso da internet, a manutenção e a privacidade dos dados corporativos, se tem pessoas que te oferecem dados, que esses dados não sejam usados erroneamente, né? Enfim, a utilização da tecnologia para a gestão da escola, quer na dimensão administrativa, quer na organização, ou quer na dimensão pedagógica. Então, vai monitorar o desempenho dos alunos nesse processo de escolarização. Nesse caso, verificar atentamente as normas da instituição. Então, a instituição, ela possui normas e essas normas, regras, devem estar bem claras, né, para aqueles que vão seguir ou que vão discutir elas. Nesse caso, então, cada norma está em programas, em softwares, enfim, em aplicativos que você possa estar transmitindo em tempo real para todos. O gestor escolar precisa demonstrar conhecimento e o seu conhecimento do seu trabalho e sobre a sua prática de forma sistemática. Acima de tudo, ele deve ser um pesquisador, alguém que ousa conhecer para transformar. Em síntese, pensamentos e orientações do gestor devem ser coerentes às suas ações,
Além disso, seu compromisso precisa estar voltado para cada estudante. Então, nesse sentido, para que ele se torne um líder nato pela sua forma de pensar, agir e desenvolver. Vamos para a unidade 2 agora? Falando da unidade 2, sustentabilidade nas organizações. Essa palavra grande, né? Chamada sustentabilidade nas organizações. Organização é institucional, né? Na nossa organização aqui chama-se escola ou secretaria, ou MEC, ou Secretaria de Estado, Secretaria de Município, né? Então, ao final dessa unidade, você vai entender, compreender os seguintes aprendizados. Definir o conceito de sustentabilidade. Essa palavra, que tamanho grande aí, né? Que quer dizer muito. Sustentabilidade em âmbito organizacional. Então, nesse âmbito que queremos falar. Descrever a dimensão da sustentabilidade e suas relações com a gestão educacional. Criar ações de sustentabilidade para a organização educacional. Então, vamos ao conteúdo, ao desafio, desculpa. Desafio 2, então, da segunda unidade. Para que existam ações sustentáveis no interior das organizações, os gestores devem estar convencidos de sua importância e ter conhecimento necessário para implementar. Então, veja, nas escolas, ocorre da mesma maneira. Cabe aos gestores educacionais promover, coordenar práticas que conduzam a escola e a comunidade escolar para a sustentabilidade. Você é licenciado em Pedagogia, mestre em Educação Ambiental e recentemente assumiu a direção de uma escola da rede pública onde trabalha. A escola conhecida por referência de sustentabilidade para as demais escolas da região. Então, em muitos membros da equipe, você percebeu total falta de aderência do tema sustentabilidade e nenhuma motivação em relação a ele. Identifique, então, o problema que essa escola apresenta em relação ao tema, aponte algumas ações necessárias para reverter esse quadro. Então, você foi convidado aí como licenciado em Pedagogia e mestre em Educação Ambiental para trabalhar, eu assumir. Você percebeu que essa tinha de fato um sistema de cisterna, né, que coletava água na chuva. Então, veja, a escola tinha alguma coisa de sustentabilidade, né, uma cisterna para captação da água da chuva, para fazer o quê? Para reutilizar essa água no sentido de fazer a higiene das calçadas, né? Também eu reutilizava nos banheiros da escola em atividades que poderiam ser realizadas com água não potável. Então, a água, muitos casos aí, nós temos aí, a água potável, ela custa um valor para ser processada, mas, no entanto, elas vão para os vasos. Em cada descarga, você está jogando água potável. E a água potável, ela tem um custo maior, né? Ela está sendo paga para ser jogada. E assim, se você tem um projeto sustentável na própria escola, no caso, uma cisterna, né? Feito uma caixa enorme lá para armazenamento de água que poderiam estar sendo usadas para as descargas de banheiro, que é importante, né? E também para a higienização das calçadas, enfim, daquelas áreas que precisam ser limpas, aí não tem, custaria muito caro. Então, aí seriam dois fatos pontuais, né, duas situações, coletando a água da chuva, né, e o outro é que direcionava, então, para os banheiros e para
utilizando toda essa água. E também tinha uma horta gerenciada por um professor do grupo, né? E que essa horta também recebia o conceito de sustentável, porque era orgânico, mas também precisava de água para irrigação das plantas. Então, a sustentabilidade organizacional estava pensada aí. Então, aqui, identifique o problema que essa escola apresenta em relação ao tema e aponte algumas ações necessárias para reverter esse quadro. Então, ela tem algum problema? Então, ela vai ter problemas, sim, ela pode não estar sendo administrado adequadamente, mas ela pode estar sendo organizada aí nesses aspectos para melhorar a sua ação aí, né? Então, a falta, muitas vezes, por falta de ideia, uma aderência à sustentabilidade. Então, nós temos projetos que vão sendo colocados, inseridos no PPP todo ano, e esses projetos podem estar sendo pensado aí no investimento da sustentabilidade, uma palavra grande, e a sustentabilidade consiste em administrar, redimensionar recursos, ter um olhar para a natureza e usufruir daquilo que a natureza oferece, às vezes gratuitamente, no caso a chuva, no caso o sol, no caso o espaço do terreno que se tem lá. Então a escola deve entender, mesmo que de forma simplista ou mais científica, ela tem que botar um estudo, um projeto na dimensão ambiental. E nesse sentido, ele vai promover o engajamento das pessoas em todos os aspectos, em todos os projetos, a equipe da comunidade. E aí você pode ter vários temas para estar tratando da sustentabilidade. E aí nós vamos ter também um projeto de forma interdisciplinar, já que o meio ambiente é transdisciplinar, então ele aceita todas as outras áreas trabalhando. Então, legal esse desafio aí para você estar exercitando e falando o que poderia ser agregado ainda com maior, vamos dizer assim, com maior atenção à questão do projeto de sustentabilidade ambiental. Falando agora do segundo infográfico. Então, para que uma organização possa atingir um patamar de sustentabilidade, ela deverá considerar sua atuação em diferentes aspectos, sendo de extrema importância que os gestores sejam hábeis, que tenham habilidade para embalizar suas práticas cotidianas a partir de algumas dimensões específicas que cercam o tema sustentabilidade. Então, aqui neste infográfico, vai ser apresentado 7 dimensões de sustentabilidade que deve pautar as ações dos gestores nas instituições de ensino. Então, eu vou clicar aqui, mas vocês podem estar sempre lá no portal de vocês, conhecendo as dimensões de sustentabilidade, no caso aqui, são 7. E começando pela 1, a dimensão social. Então, a sustentabilidade, ela tem essa dimensão social, por quê? Porque ela vai acontecer com pessoas, para pessoas, com pessoas. A sustentabilidade, no aspecto 2, ela imagina o ambiental. O que é o ambiental? O ambiental sustentável é aquilo que vai garantir a vida por mais tempo, por mais longevidade, né? Da população, do social. A 3, uma questão econômica. Como que essa questão econômica pode ser vista? Olha, quando eu redimensiono os recursos, eu procuro
utilizar de forma racional, sem desperdício. Então, eu estou buscando uma base econômica. Eu estou usando a água da chuva para limpeza das calçadas e para a descarga dos banheiros. Então, eu estou economizando a água potável que vai para as torneiras para outra forma de higienização que precisa exatamente da água potável. E a questão 4, que é cultural. O que é cultural? Olha, nós, enquanto seres humanos, nós somos produtores de uma cultura de costumes, de formas de vivência e tal. Então, se nós criarmos uma cultura sustentável na escola e com as crianças e com adolescentes, então, provavelmente eles vão seguir essa linha cultural da sustentabilidade, o que facilita muito para as futuras gerações, para quando essas crianças educadas pela visão da sustentabilidade ambiental vão, de alguma forma, eles vão dimensionar, vão multiplicar essas ideias e que vai certamente melhorar a vivência dessa sociedade. Como 5, a quinta etapa, ou seria a quinta dimensão da sustentabilidade, eu vou chamar ela de espacial. Não é só eu que estou chamando, não. Aqui no infográfico de vocês foi colocado como espacial. A ideia do espacial é que ela pode atingir patamares de espaços, começando por um espaço menor e ampliando-se para a comunidade. Então, a visão espacial, ela tem uma direção de ampliação, né? E a sexta dimensão de sustentabilidade ética. Então, a ética em relação à sustentabilidade, ela tem o objetivo de atingir patamares no sentido de um social ético, né? No sentido de que as coisas que se faz por uma ética, uma conduta ética, né? E no sétimo, a aprendizagem contínua, né? Então, a dimensão 7 é a sustentabilidade, ela é uma aprendizagem contínua porque ela precisa estar se adequando, se adaptando à visão do real, da realidade que cerca, né? Vamos então para o conteúdo da unidade 2, que vai estar colocando o seguinte, que nós, no conceito de sustentabilidade, ele vai emergir na discussão a partir dos anos 90, da década de 90, que eu já havia falado. O que foram as tratativas no sentido de preservar para as gerações futuras essa possibilidade de decisão a respeito do uso de recursos naturais, tudo aquilo que é existente no planeta, certamente elas precisam, nesse conceito de organização, de uma dimensão de análise de sustentabilidade organizacional, no princípio da aprendizagem contínua. Então, nesse sentido, a sustentabilidade na visão ambiental na escola deve romper com um tradicional pensamento de que a escola não precisava, ela só precisa ensinar, ela não precisa tratar de fatores que comunitariamente ou socialmente não estariam atrelados a ações pedagógicas, metodológicas, pedagógicas, no sentido de caracterizar um conceito de um currículo que intervém na realidade, de um currículo que vai tratar da construção social. Exatamente essa é a palavra, construção social. Então, os gestores educacionais, eles têm um papel
no sentido de visão macro, visão ampla, para promover o ensino e nos temas ecológicos, para procurar colocar em prática ações sustentáveis, que não basta dizer, não basta estudar, tem que praticar. Então, o uso de cisterna na coleta de água da chuva, isso pode ser um projeto voltado com todos os requisitos, inclusive buscando financiamento na comunidade do sistema de captação, né? Criar uma, vamos dizer assim, uma logística para isso, criar um design para isso, né? Criar processo, um projeto que permita a reciclagem de materiais consumidos pela escola, a construção de horta escolar, você vai ter lá um processo de organização de compostagem. Enfim, tem uma série de processos que vão ser colocados nessa visão de sustentabilidade. Então, todas as organizações elas são implicadas diretamente pela busca da sustentabilidade. O que elas precisam ter visando a sustentabilidade? O social, econômico e ambiental. 3 aspectos diante dos 7 da dimensão, nós estamos com 3 aqui. E essas 3 áreas, elas podem estar organizando e visando a sustentabilidade. Então, estudar as organizações, desenvolver ações de aprendizagem. Ao longo do século XX, Senge falou que criou-se um conceito de organização que aprende, assim reconhece cada organização seu caminho de forma de gerenciar aprendizados coletivos. Então, existe um princípio falando de aprendizagem, que a gente aprende vendo, ouvindo, tocando, mas a gente aprende muito mais fazendo. Quando você faz, quando você realiza aquele projeto, então vamos dizer, lá na horta, lá na organização daquele projeto. Então esse aprendizado coletivo, ele tem uma força enorme, né? E, portanto, a relação do conceito de sociedade sustentável estaria numa sociedade que vai transformar, quando tiver a capacidade de improvisar, de inovar, enfrentar seus problemas, porque sempre tem que levantar o problema que lá existe. Se não tem, tem que questionar essa realidade. Então, devemos perseguir o desenvolvimento, né, de inovação, de projeção, de criação, bem como vamos projetar maneiras de exercitar na prática aquilo que está sendo pensado e ensinado. A dimensão da sustentabilidade. Então, como é que é a dimensão da sustentabilidade? É a gestão para que você possa compreender melhor a sustentabilidade. Você vai visualizar dentro do processo inerente à gestão escolar, vai entender agora com maior detalhamento o que eles chamam, os americanos chamam de triple bottom line, apresentado no tópico anterior, que ele vai tratou, né, de expandir esse conceito e apontou 5 dimensões para esse conceito. A dimensão da sustentabilidade social, que eu já havia falado lá no infográfico, a dimensão da sustentabilidade econômica, a dimensão da sustentabilidade ecológica e a dimensão da sustentabilidade espacial, né? E sustentabilidade cultural. Então, o cultural, como eu já falei, o espaço cultural multicultural, né, todas as culturas, criando ambientes de paz, sem preconceito, sem discriminação, mas especialmente criando um ambiente de preservação sustentável também. Então, a possibilidade da construção de organizações sustentáveis, segundo Oliveira, 2002, ele afirma que se não gerarmos
mudanças globais nos parâmetros culturais que sustentam nossas ações cotidianas, não haverá possibilidade de encontrar solução aos problemas atuais e também aos problemas futuros. E aí ele fala em implementar políticas de desenvolvimento sustentável. Parecerá utópico enquanto nós, seres humanos, não lograrmos equilibrar essa natureza interior. Então, nós temos que conceber interiormente na nossa vida que é possível nas dimensões social, econômica, ecológica, espacial e cultural, que é possível mudarmos a nossa natureza interior. O que é? O nosso pensar, o nosso agir, o nosso desenvolver para a sustentabilidade. Então, a questão do gestor, a importância dele, da escola para o local onde ele está pensando, mas também envolvendo a participação da comunidade, do seu entorno. Então, a visão espacial é que a escola começa um projeto e esse projeto, se ele for muito bom, ele vai transcender os muros da escola, ele vai espacialmente se ampliar e pode ir muito longe. Então, a questão da ética, né? A questão da escola sustentável ética, né? Ela tem uma função social, a escola, já falei isso também. Ela prepara seus estudantes para a sociedade, para o mundo de trabalho, e ela vai contar, então, com uma postura ética. O que é uma postura ética? Primeiro, culturalmente, interiormente, eu tenho que entender isso, que eu posso ser transformador. Mas, por outro lado, eu tenho que ter uma postura ética. A postura ética não é do discurso, é de uma consciência moral, onde a comunidade escolar, o gestor, os professores, os alunos, os pais responsáveis, são todos envolvidos nesse processo. E diferentemente de ficar na responsabilidade de um, como do diretor ou coisa parecida. É importante a contribuição da escola para a sustentabilidade. É importante a dimensão cultural, como eu já havia falado, do patrimônio cultural, que encontra-se na Constituição Federal, falando sobre esse patrimônio, que são os bens de natureza material e imaterial, né? E também falando aí da escola enquanto patrimônio cultural, né? Os modos de criar, de fazer, de viver, a questão científica, artística e tecnológica deve estar aliada a esse valor histórico que está aí, enfim, de tudo que foi construído até agora, né? Vamos falar então agora da unidade 3, né? Que chama-se marketing educacional. Marketing educacional. Você ouviu falar muito em marketing, né? Mídia, marketing, propaganda e marketing, né? Então, o que é o marketing educacional? Nós temos 3 objetivos para tratar ele aqui. O primeiro é identificar o marketing educacional. O papel do pedagogo empresarial no marketing. Não sei se vocês já pesquisou sobre isso, mas nós temos a pedagogia empresarial, pedagogia da empresa. E o marketing educacional, o papel do pedagogo, também pode buscar essa ideia. O que as empresas fazem hoje? Por exemplo, a Westrock, ela tem um programa de sustentabilidade educacional e ecológica, ambiental, né? E na coordenação desse trabalho, ela deve ter alguns pedagogos que vão ter que entender a estrutura empresarial lá e visando também a questão de sustentabilidade, pensado aí no marketing dessa empresa com o projeto tal, que era o projeto PAC, eu não sei qual que é o projeto agora. E nesse projeto, então, envolve-se o papel do pedagogo empresarial no marketing, quer dizer, ele vai não só para vender essa ideia, que o marketing é a transmissão de uma ideia que se constrói com finalidades de
melhorar o olhar para aquela empresa, melhorar a visão da empresa, dizendo que essa empresa é uma empresa sustentável, né? Então, indicar as características dos serviços do ensino e a qualidade. O marketing tem que fazer isso. Quando você tem uma pesquisa que diz que a escola piorou, você tem um marketing negativo. Quando você tem uma pesquisa dizendo que a escola e a educação melhorou, tem um marketing positivo. Então, todos os aspectos vão dizer que é marketing, é a propaganda, é os dados dela, né? Então, reconhecer as etapas do processo do planejamento de marketing visando o cliente, ao produto e à empresa. Então, quando você está usando a palavra marketing, você está querendo vender produtos, você está querendo apresentar produtos. Ah, mas eu não vou comprar nada na West Rock. Mas a West Rock, ela vende esse processo de politicamente correto, ambientalmente correto, sustentável, enquanto sustentável. E isso para aquisição daquelas dos sistema de qualidade, ISO tal, né? ISO 9000, ISO 14000, favorece para as exportações deles, né? Então, para eles ganhar o selo ISO, eles precisam estar com todas esses aspectos enquanto sustentável, enquanto ambientalmente correto, né? Então, tudo isso deve estar sendo cumprido essas exigências. Vamos falar agora então do desafio aqui, o desafio que fala do Luciano Costa, que divulga os novos cursos de engenharia da Saber Educacional. Então, ele está divulgando, ele está fazendo marketing, né? Saber Educacional uma faculdade aqui. Promover novos cursos de engenharia civil e mecânica, reforçar o posicionamento estratégico. Saber Educacional contratou o ator Luciano Costa como garoto propaganda da instituição. A campanha para o vestibular de 2015 entrou no ar essa semana, tá? Semana lá de 2015. E duas novas modalidades de engenharia foram lançadas para o ano seguinte. A escolha do ator para representar o papel do saber educacional, que faz parte do posicionamento de marketing. Isso começou em 2015 e a instituição completou 40 anos. E por estar no papel protagonista de uma novela, o ator foi contratado para reforçar a identidade dos alunos da Saber. O nome da empresa era Saber. Então fizemos uma pesquisa e vimos que os alunos têm um carinho muito grande pelo ator. Ele é visto e admirado por muitas pessoas, por isso queremos que o seu prestígio seja representado pelos nossos alunos. Explica Mafalda Soares, diretora de marketing da Comunicação Saber Educacional. A campanha do vestibular verão 2015 envolverá mobiliário urbano, propagandas na TV e outras ações. Hoje o Saber Educacional tem cerca de 10 mil alunos e a instituição apresenta uma estrutura organizacional completa e reúne colégio, faculdade, pós-graduação, educação à distância, editora gráfica, Instituto de Educação e Cidadania. Muito bem, então, esse é o contratado, né? O ator, e o que ele tem que fazer, né? A Saber Educacional, uma instituição de 40 anos, já dizia ali, né? Em prol da educação. Você foi contratado para fazer uma análise das ações de marketing da empresa, com base no case, com base no caso apresentado, identifique as seguintes etapas do planejamento de marketing que resultaram nessa ação. Objetivo, público-alvo, estratégia de marketing. Qual que era o objetivo? Planejamento de marketing para atrair alunos para o vestibular 2015 da Saber Educacional. Então, essa é a resposta. Qual que era o público-alvo? Homens na faixa de 18 a 50 anos. Tá falando lá, né?
Estratégia de marketing. Utilizar um ator famoso qual o público-alvo se identifica. Ele vai fazer várias propagandas, né? O ator segura o capacete para reforçar o apelo aos novos cursos de engenharia. Outra estratégia é impactar o público-alvo por meio de imobiliário urbano, quanto a de inserções na televisão, horários nobres, programas esportivos, essas coisas todas. Vamos falar sobre o infográfico dessa semana também. Então você vai preencher lá falando do marketing educacional esse infográfico, esse desafio. Agora o infográfico vai falar sobre o marketing educacional. Aqui no infográfico você vai buscar algumas coisas que podem te ajudar na resposta lá do desafio, né? Então o marketing educacional, a partir de uma visão macro, o que é uma visão macro? Uma visão geral que envolve diversas frentes dentro e fora da instituição de ensino. Como que é o marketing educacional? Campanhas em redes sociais, um marketing, ele deve ser multidisciplinar, você pode ver lá no portal de vocês esse marketing aqui, é muito interessante. O pedagogo empresarial ou não atua junto à equipe de marketing, contribuindo com conhecimento sobre a proposta educacional da instituição e sobre os alunos e professores. O que esse marketing educacional vai fazer? Campanhas em redes sociais, já falei, né? Propaganda de publicidade, campanhas institucionais ou organizacionais. Vai também promover eventos promocionais. Nesse exemplo, traga um amigo, ganhe um curso de extensão. Traga um amigo, ganhe tanto por cento. Então, esses marketing, tudo, promoção de produtos e serviços educacional, né? Promoção da marca. O planejamento de marketing é validado pela reitoria da instituição, que avalia o planejamento de acordo com o posicionamento institucional da empresa e negocia o departamento financeiro o montante da liberação da verba. Então, aqui tem tudo isso, alguns alunos matriculados que são convidados a receber algum prêmio, alguma benesse por trazer mais alguém. Então, esse seria o marketing educacional da visão de quem promove, né, a educação. E agora nós vamos falar do conteúdo do livro, né? Conteúdo, voltando aqui para o conteúdo, marketing educacional em ação, estratégias e ferramentas da autora Sônia Simões Colombo e outros colaboradores. Então ela vai falar do marketing educacional, que tem como estratégias e ferramentas importantes destacar a instituição de ensino, vender bem o serviço dessa instituição em um mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais desafiador, né? Porque todos querem estar no mercado e conseguindo mais e mais pessoas que aderem à ideia de marketing daquela instituição. Vocês entendem isso, que vocês já, na Sensupeg, vocês veem como que é usado a estratégia de marketing educacional. E quem não usa esse marketing, muitas vezes acaba perdendo a oportunidade de ampliar o seu negócio. Por isso que às vezes se fala que a escola pública ela é apática, parece que não tem a mesma dimensão de uma escola particular, porque ela não se preocupa nesses aspectos que é manter o cliente, manter o aluno, né, manter a comunidade ativamente, interagir. Então não existe um marketing educacional em ação. E aí que está o ledo engano, porque deveria ter um marketing educacional público também ali, pensando em desenvolver uma atitude, uma ação de melhorar a qualidade da educação, de melhorar as estruturas, de melhorar vamos dizer assim, a visão que os outros tenham dessa instituição.
Então, o marketing educacional, esse tipo de marketing consiste num conjunto de ações planejadas, coordenadas, para criar e manter um relacionamento próximo com os potenciais e atuais alunos da instituição de ensino, bem como possivelmente através do uso desse marketing é possível atrair, é possível nutrir no sentido de alimentar, qualificar, converter, fidelizar interessados em estudantes, interessados e também estudantes. O marketing educacional no século XX, ele guardava uma imagem de certa forma intocada, como se estivesse em redoma de vidro, tanto o viés dialógico com a realidade e com a preocupação de voltar seu olhar para o público consumidor e seu serviço. Então era como se fosse uma escola com seus modelos tradicionais e grande parte antiquados e se autossustentasse com a imagem do centro norteador. Então quase que não precisava ser agressivo esse marketing, porque as escolas tinham historicamente uma conduta, um parâmetro que as pessoas acabavam acreditando nela sem ser um marketing agressivo e ela se tornava o centro porque ela não fazia muita força para que as pessoas viessem, mas ela tinha, vamos dizer assim, a comunidade tinha uma ideia de que é dela que se precisava. E como foi mencionado, o marketing não abrange somente a comunicação, ela também é comumente chamada de propaganda e marketing. Não se trata apenas de atrair alunos. Quando você quer atrair alunos para as escolas, para a faculdade, o marketing vai envolver questões como produto, como preço, como promoção e ponto de distribuição, né? Podemos definir o produto como sendo serviços educacionais prestados, ou contudo sua gama de possibilidade de cursos diferenciados. Então, tem mais cursos, tem mais possibilidade. E também existe uma enorme variedade de profissões que eram imaginadas no passado, que hoje, recentemente, consequentemente, novos cursos. Por exemplo, nós temos o Web Designer, que é um curso que é recente. Técnico em rede de computadores também é recente, né? Enfim, outras profissões que ganharam espaços nos cursos tecnólogos, nos cursos técnicos, nos cursos superiores. Então, aí nós temos na área da gastronomia, do teatro, da aviação, enfim. Quanto ao preço, valor monetário que é cobrado, posicionamento da instituição, o custo que é de um curso, tudo é avaliado para que seja repassado enquanto necessidade para a formação de um sujeito que entre no curso desse, né? Então, as características dos serviços, o ensino e a qualidade, não devemos tratar o ensino apenas como um produto, ele não é somente um produto, pois ele não é, seu valor é muito elevado, ele atende estudante, a família, a comunidade, e toda a humanidade precisa, né, de forma geral, ser pensada no custo de cada coisa. Foi através do desenvolvimento do conhecimento e sua transmissão que chegamos até aqui. Então, não podemos comparar ensino a nenhum outro tipo de serviço, pois até mesmo a medicina, que é serviço que salva diversas vidas, foi anteriormente estudada em um estabelecimento de ensino. A educação, em sua origem, nunca foi pensada como empresa, ou melhor, como forma de atividade lucrativa. A educação, hoje que se faz mais agressivamente a venda de produtos educacionais, né? Mas ao longo do tempo foi tratado como um bem, um serviço, porém algo muito mais valioso que isso, né? É interessante ressaltar que o professor não deve ser encarado como um funcionário. Na verdade, é ele quem presta serviço. É ele quem ensina, não a instituição. A escola é apenas um local
de entrega dos serviços educacionais. A escola reúne alunos e professores em condições propícias para a aprendizagem. Nesse sentido, a escola deve selecionar os professores adequados para cumprir sua missão. Por sua vez, deve adequar-se às necessidades que parte de uma comunidade educacional, atendendo certos níveis de qualidade. O sistema de informação de marketing, ele vai estar se colocando como fundamental atividades aí, no sentido de que é preciso repassar a ideia do marketing, da informação, do que se tem, do que se pretende. Nesse sentido, a informação de marketing, sim, ela é valiosa para que aquela instituição se utilize desses aspectos para colocar o que ela deseja, enquanto melhoria da qualidade para oportunizar acesso a esses cursos e a esse processo de ensino. O cenário no Brasil. Então, nós temos uma estabilidade política que diz respeito à área de educação. A educação nossa sempre está com seus problemas na regulamentação das políticas públicas, é refém da falta de planejamento adequado. A dicotomia entre público e privado, entre a divisão entre esses dois, nem sempre, vamos dizer assim, ela se coloca em pressões ou pressões em vários agentes. Então, o que é o privado? O privado se sobressaindo, o privado tem custo, e o público parece que não tem custo, parece que é um serviço de categoria inferior. Isso é mal para um país, né? E ao contrário do que ocorria no passado, o ensino era massificado, de base homogênea. E hoje, atualmente, a gama de diferentes tipos de instituições tem variado essas disputas, tem variado a duração dos cursos, a formação, as tecnologias empregadas nessas unidades. Então, tudo esse diferencial. Já o planejamento de marketing, historicamente, eles têm, nas instituições de ensino brasileiras, foram baseados em suas ações de curto prazo, de forma a responder a alterações ambientais, políticas, sociais, culturais, econômicas. Porém, esse ambiente nunca permitiu aos administradores que conseguissem planejar suas ações. O planejamento de marketing, normalmente, ele era um paliativo, um curto prazo, para atender aquela demanda e depois esquecia-se, né? Então, uma maior estabilidade econômica da economia brasileira, basicamente devido à contenção da inflação, os níveis mais toleráveis, e com o aumento da concorrência, a necessidade de planejar tornou-se um premente, tornou-se uma necessidade. Então, vamos para analisar o resultado das ações. Então, o planejamento de marketing sem definição, sem detalhamento, sem orçamento, e é necessário que a instituição conheça os recursos, resultados que deve obter no futuro. Então, por isso esse planejamento é muito importante. Agora vamos então para a última unidade dessa segunda semana, falando em gestão de conflitos na escola. Como que é o gestor para administrar conflitos na escola? Então, o objetivo é descrever a cultura escolar, identificar, gerir os conflitos no cotidiano escolar e formular ações de enfrentamento aos conflitos na escola. Então, aqui no quarto desafio hoje, né, nós vamos estar falando da situação do bullying. Muitas vezes passa despercebida essas brincadeiras de mau gosto, né? Coisas de criança que alguém considerava antes. No entanto, o bullying vai trazer pesada marca de violência e vai considerar uma situação de captar a importância e a relevância atenta da ação do gestor para proteger as vítimas desse bullying, e no sentido também de buscar alternativa para a extinção desse tipo de violência no ambiente escolar. Em uma escola localizada no centro urbano, o desafio é para você.
Você, como gestor recém-chegado, observou em algumas situações que lhe chamaram a atenção que ainda não tinham sido observadas e compartilhadas pelos funcionários ou professores mais antigos. Então, aqui vai colocar o desafio para você. Como você, no papel de gestor, deverá enfrentar a situação para toda a comunidade escolar e para reconhecer o bullying e para bani-lo, para extingui-lo de lá, né? No convívio da escola. Aponte principais medidas que você vai apontar, vai precisar aí. Então, aqui, lá no teu portal, você vai poder abrir que no pátio da escola, em situações de intervalo, você observou que Jefferson, estudante de 12 anos, tem um comportamento estabanado, derruba as coisas e perde o foco com facilidade, e ainda que um grupo de outros garotos passam por ele dando tapinhas. Jefferson obedece às ordens desses meninos que mandaram imitar animais, que fazem piada de mau gosto e que, além de parecerem ameaçar Jefferson quando ele não lhes obedece. Aí vem a expressão de tristeza no rosto de Jefferson, fica estampada. Em algumas situações, ele se enfurece e vai gritando, correndo pelo pátio. Quando corre, acaba sendo advertido, excluído do intervalo por algum funcionário da escola. Aí mais uma situação. Observada a situação, você, como gestor, verificou alguns registros escolares referentes ao desempenho do Jefferson. Nele, você encontrou várias notas baixas, com observações de que o aluno era desinteressado e apático em relação ao trabalho em aula e não socializava com as demais. Ainda encontrou indicação de recuperação. Além disso, você verificou também a existência de um registro de ocorrência escolar, cuja descrição evidenciava ataques de fúrias, gritos e choro do menino Jefferson. Quando você buscou informações junto aos professores e funcionários, os professores informaram que Jefferson fora sempre assim, que esse comportamento havia começado no ano anterior. No ponto de vista deles, Jefferson estava passando por uma fase decorrente da separação dos pais. E aí comentaram também que esse comportamento não era assim tão estranho, afinal podia apenas ser uma fase, fazer parte do crescimento ou ser coisa de criança. Já os funcionários que informaram que Jefferson gostava de brincar e chamar a atenção dos outros alunos, mas não sabia enfrentar as consequências das brincadeiras, por isso perdia o controle. Inconformado, você procurou conversar com Jefferson, que se manteve de forma aquada, revelando em pouquíssimas palavras que odiava os meninos que zoavam o tempo todo dele. Você buscou ainda uma reunião com os pais de Jefferson, que vieram à escola e revelaram que não eram separados, que viviam muito bem e que também estavam estranhando o comportamento e desenvolvimento do filho. A mãe do aluno disse ainda que ele comentava frequentemente que não queria mais estudar, estava arredio com os irmãos e amigos do condomínio, além de afirmar diariamente que não queria mais ir à escola. Diante desse quadro, você supôs assertivamente que se tratava de uma situação em que Jefferson estava sofrendo bullying. Muito interessante aí você ler todas essas informações aí para trabalhar o teu desafio aqui, né? Então a escola às vezes tem uma visão errada de que aquele aluno é o problema. Na verdade, ele não é o problema, ele é a vítima do problema, né? Então é claro que aí você vai propor o quê? Uma medida de busca juntamente com a família, né? Um apoio psicológico, mas também de atitude de alguém estar observando esses agressores. Também para o Jefferson, que é a vítima, é um apoio psicológico, mas também para os seus agressores. Aqueles são problemas
que devem também estar sendo chamados e tratados, né? A outra medida que você podia tomar é a formação no serviço de professores e funcionários. Formação é colocar de alguma forma, alguma discussão, algum debate para um olhar diferenciado para os alunos desses funcionários, professores especialmente, né? Que a criança pode estar sofrendo um bullying muito próximo deles, eles não estão identificando isso. Então, pode ser dado um curso nesse sentido, um debate nesse sentido. Então, além disso, é importante que a equipe escolar esteja organizada, a gestão esteja prestando atenção na prevenção do bullying, deve adotar comportamentos de desenvolvimento emocional, de respeito à diversidade humana e tudo, enfim, vários aspectos podem ser trabalhados aí. Vamos seguindo aqui, estamos falando agora do infográfico dessa quarta unidade. E o conflito faz parte das relações humanas. Isso é fator. Onde as pessoas convivem muito bem, tem que desconfiar até, porque o conflito gera crescimento, mas o conflito sempre também, sem uma solução, pode atrapalhar, incomodar e atrapalhar até. Então, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando o propósito da busca do bem comum, ele é positivo, quando é a favor da coletividade é positivo, ou ele é negativo quando viola o direito do outro, quando o interesse é basicamente pessoal. Então, eu não estou pensando no coletivo, estou pensando em mim, eu estou querendo ser egoísta. Então, nesse sentido, eu tenho um fator que incomoda e que precisa ser tratado como esse negativo, né? Nesse sentido. O infográfico você vai identificar algumas fases que são características de conflito. Então vamos lá clicar para ver como lidar com os conflitos. Nós podemos, o conflito pode ser considerado a ausência de consenso acerca da situação. Eles podem ser entendidos exclusivamente como agressões, como violações, como disputa, como ataques, né? O conflito são iniciados por meio da nossa percepção e encaminhados por meio da adoção de medidas positivas. As possíveis causas. Entre as possíveis causas geradoras de conflitos, podemos destacar como mais comum a frustração de uma ou mais partes envolvidas. Isso em decorrência da impossibilidade de alcançar o objetivo, de ter expectativa, desejos atendidos, ou ainda em decorrência de alguma interferência. Outro aspecto é diferenças de percepções que geram impasse, que decorrem de diferentes pontos de vista. E ainda outro aspecto, outra causa, diferenças de personalidade que geram aversão, que geram antipatia de modo de ser do outro. E os tipos de conflitos ainda, né? Você deve abrir lá no infográfico de vocês, né? E no portal e ler todo ele aqui, que é bastante interessante. Tipos de conflito. Nem todo conflito é explícito. Ele pode estar conflito ali quietinho, os conflitos velados e obscuros que variam conforme o modo e como são envolvidos, como agem, né? Há conflitos assumidos, envolvidos deixam explícita a sua existência, o trato abertamente da sua posição, né? Há conflitos omitidos, que são aqueles que ignoram a existência, fazem de conta que não existe, e há conflitos sentidos, que destacam emoções, que caracterizam pelo sofrimento, pelo ressentimento, e há conflitos generalizados que as partes zangariam adeptos, ou o conflito se torna crescente e complexo. Então, para mediar um conflito, como é que é feito? A mediação do conflito é uma forma bastante assertiva de resolver o conflito. Então, uma pessoa atua no processo de diálogo, comunicação assertiva, e a mediação otimiza, então, a solução dos conflitos, além de manter a confiabilidade.
A mediação de conflito é tarefa complexa e que exige habilidade socioemocional, exige uma prática, né, que evidencia os conflitos, as oportunidades para desenvolver o desenvolvimento dos sujeitos em conflitos. Então, aí o gestor tem esse papel grande aí de mediar conflitos. E como trabalhar assertivamente com conflitos na escola? Primeira coisa, construir coletivamente. Com quem? Com a equipe escolar. Projeto político-pedagógico da escola deve direcionar esse trabalho assertivo a partir do coletivo. Caso não esteja no período de revisão da elaboração do PPP, valorize o projeto e promova ações de trabalho que seja coerente com ele. Lembre que os estudantes responsáveis também fazem parte da comunidade escolar. Como trabalhar assertivamente os conflitos na escola? Ser democrático, primeira situação. Democrático é não dar razão ao autoritarismo, que ao contrário do democrático, ele promove uma ação coercitiva, diferente do democrático que cria, incentiva, promove a criação de espaço de diálogo, de reflexão coletiva e que não vai cada vez mais assertivamente diminuindo os conflitos, porque aí os conflitos passam a ser muitas vezes só de ideias e não das pessoas com seu posicionamento pessoal. A participação das pessoas, a transparência, as ações são essenciais para o estabelecimento de uma relação de confiança. Aí você pode ampliar o trabalho da mediação por meio da formação em serviço. O que seria a formação em serviço? A formação em serviço muitas vezes se faz uma faculdade, se faz até uma pós-graduação, mas você não teve nenhuma disciplina para tratar dessa tal de gestão para mediar conflitos. E aí é claro que você vai buscar uma formação em serviço e tem muitos cursos nessa área que podem estar auxiliando nesse sentido. Então, você vai buscar competências, né, socioemocionais, vai buscar como exercer uma liderança, como fazer a mediação. Então, o clima de favorecimento de um bom clima escolar, de ambiente escolar, precisa de certas, vamos dizer assim, de certas, de certos princípios, de certas regras, e isso pode ser buscado no diálogo e na formação em serviço da escola. Então, passando agora para o nosso conteúdo. Então, gente, aqui tem os infográficos dessa semana, então precisa receber um olhar bem interessante. Todos os infográficos são bastante interessantes. Esse formato do portal de SensoPeg, quando fala do desafio e do infográfico, são dois aspectos que precisam ser bem olhados. É claro, tem que resolver exercício, tem que olhar a dica do professor, a prática, enfim, tudo que você tem no seu portal. Mas um olhar bastante significativo aí também para os infográficos. Vamos falar da educação, da gestão educacional da educação básica, né? Então, a educação é um processo que contribui para o desenvolvimento humano, assim, não temos dúvida disso, né? A educação de uma pessoa ocorre em diferentes ambientes, é verdade, porque não é só a escola responsável por isso. Então, ela vai ocorrer em várias dimensões, entre essas dimensões está a escola. A convivência do desenvolvimento das pessoas, além de ser um local de preparação para a vida social, econômica e produtiva. Então, a escola deve estar trabalhando esses aspectos, a dimensão social, econômica e produtiva. Agora, falando então da gestão de conflitos na escola. Enquanto a gestão de conflitos na escola, poderíamos estar imaginando que o clima escolar e cultura da escola, segundo Moreira e Kandal, que caracteriza o universo escolar é a relação entre as culturas, atravessada por tensões e conflitos. Então, onde existem pessoas
e pessoas de todas as origens, né, de todos os lugares e de formatos de educação diferenciadas, logicamente que nós estamos vendo aí uma relação entre as culturas. Portanto, dos grandes desafios da escola é a gestão de um espaço em que as diferentes culturas coexistem, que as diferentes culturas dialogam, né? Como você já sabe, as pessoas que convivem no universo escolar têm papéis distintos dentro dessa organização. Além de diferentes experiências, pontos de vista, nesse sentido, a relação cada sujeito dentro do espaço coletivo contribui para a construção da cultura e também da cultura singular de cada instituição de ensino. Então, o clima escolar é uma identidade coletiva e vai estar relacionado com a eficácia geral da escola. O bom clima impacta positivamente nos resultados educacionais. Já o clima negativo, ele vai ser um fator de risco, impacta negativamente em relação à qualidade de vida escolar, em relação também aos resultados dos alunos na escola e também dos professores. Além disso, o clima negativo gera insegurança, ele vai gerar incerteza e medo, ele vai colaborar para o surgimento de problemas de natureza comportamental, bem como a indisciplina, a violência, o bullying que nós já havíamos tratado, né? Então, mais recentemente, a Vinha Moraes e Muro, em 2017, organizaram um estudo do clima escolar nas 8 dimensões, né? E, então, com o ensino, com a aprendizagem, com a relação social do conflito na escola, as regras de sanções e segurança da escola, a intimidação entre alunos, e assim por diante, a estrutura, a infraestrutura e a rede física da escola, enfim, todos os aspectos que contribuem nesse estudo aí dos autores que eu citei. Então, para Vinha, Moraes e Moro, eles colocam que a característica das escolas com clima positivo, elas têm bons relacionamentos interpessoais, elas têm um senso de comunidade, e o senso de comunidade passa pela confiança, cooperação, respeito mútuo. Ela tem ambientes de aprendizagem, que isso compartilhado, né, de forma compartilhada, colaborativa. Ela passa por espaços de participação real e efetiva, em que todos que estão lá sintam-se pertencentes àquela instituição, àquela escola. O senso de justiça também, né, que compreende as regras que são necessárias e que sejam obedecidas, as sanções que sejam aplicadas, que serão justas, né? A ideia dos participantes é isso. E também os indivíduos que se sentem bastante seguros, apoiados, engajados, desafiados de maneira respeitosa. Então, vejam que o conflito, que a gestão do conflito cotidiano escolar, a palavra conflito vai remeter a situações negativas e positivas. As negativas vão desestabilizar, vão trazer brigas e confrontos. Os dicionários mais tradicionais induzem o entendimento, ao definir o termo conflito, remete à ausência de entendimento, a oposição violenta entre duas ou mais partes, o encontro violento de dois ou mais corpos, né, que se opõem ou divergem. O conceito do conflito tem uma origem de uma visão mundo cultural. Nesse sentido, diverge dessa situação de concepção de mundo, né, onde se busca, contudo, entender o mundo sem preconceito, sem a violência, sem o conflito negativo, né? Então, a mediação de conflitos, ela deve ser processual, ela deve ter, vamos dizer assim, numa escola, todos os funcionários precisam estar engajados, motivados, fortalecidos da cultura da paz, né? Fortalecidos por essa cultura.
Eles precisam ser mediadores de conflitos, eles precisam ser pautados num processo de transformação e devem saber se colocar no lugar do outro, identificar valores do outro, sempre dialogar, né, de forma coerente, respeitando as diferenças. A liderança do gestor é um divisor de águas, né? Ela vai poder criar um ótimo ambiente de trabalho por meio de reuniões pedagógicas, escolares e colegiadas, em busca da formação acadêmica, né? Em busca da elaboração de um bom projeto político-pedagógico e, enfim, do desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. O bullying, né? O bullying é um problema grave que afeta milhões de pessoas. Normalmente ele decorre de situações de forma clara e objetiva, né, que ocorrem lá na escola ou nos espaços onde as pessoas se encontram com a pessoa que comete o bullying e a vítima do bullying, né? A gravidade da situação é considerada, em síntese, o bullying é uma forma de violência explícita e tácita que ocorre na escola ou em outros espaços, né? A agressão, a humilhação que a vítima passa impede que ela construa relações humanas com outras pessoas, porque ela se sente inibida por essa forma de agressão violenta chamada bullying, né? As pessoas sofrem bullying normalmente por conta que estão expostas àqueles que promovem o bullying, né? Especialmente aí no que tange a escola. Então, o bullying pode ser verbal, físico, etc. e tal, e que precisa aí de uma ação da escola no sentido de coibir e inibir essas ações de bullying na escola. As ações de enfrentamento do conflito da escola. Como que eu vou enfrentar? A complexidade, a dinamicidade. Vai exigir que um gestor esteja sempre atento. E um dos segredos do bom funcionamento da escola é o planejamento. Sem planejamento, há sobreposições de ações, desordenamento. Assim, o gestor deixa de ser líder que motiva, engaja, estimula, acompanha, avalia para ser bombeiro. Então, se o gestor não planeja, ele vai ser um bombeiro, ele vai apagar incêndio aqui, incêndio lá, como age com ocorrências e urgências, né? Há alguns comportamentos essenciais na mediação de conflito. Agir de forma proativa, preventiva, com práticas colaborativas e restaurativas. Ter atitude, fundamentalmente ética e democrática, né? Articular-se com a equipe da escola, com a equipe escolar, com pais e responsáveis, agir coletivamente, desenvolver práticas colaborativas, a equipe pode desenvolver parcerias, mobilizar e engajar os estudantes, incentivar associações, o Grêmio Estudantil, né? O desenvolvimento do protagonismo juvenil, incluindo o Grêmio Estudantil, já falei. Conhecer e se articular na rede de proteção social, nos direitos, nas instituições culturais, nos aspectos sociais de saúde, educativa, religiosa, na área territorial da escola. Observar sem julgar. Ouvir. Então, o papel do gestor aí na mediação de conflitos é bem interessante. Para finalizar, você deve tentar o seguinte: o gestor precisa conhecer e monitorar o clima da escola, além de sua observação e de suas impressões. Ele deve acolher olhares e impressões dos diferentes segmentos. Nesse sentido, é importante ouvir as pessoas do espaço escolar. É interessante também as pessoas que recebem o serviço poderem se manifestar a respeito em relação a pesquisas. Então, nesse sentido, o gestor é aquele que está, vamos dizer assim, prestando o serviço de liderança com atitudes democrática, ética,
proativa, né? Preventiva. É alguém líder, alguém que promove práticas colaborativas, alguém que promove o coletivo, as parcerias, é alguém que utiliza do aspecto participativo coletivo para poder ser mais justo e ético na ação da gestão educacional. Então, estamos encerrando essa aula de hoje, né? E falando das 4 unidades aí, né? Então, hoje estou somente com a Vilma, com a Bárbara e com a Patrícia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tem algo que vocês queiram manifestar-se hoje aí? Boa noite, professor. Boa noite, Vilma. E aí, tudo certo com você? Está conseguindo trabalhar o portal? Tudo bem, estou conseguindo agora, depois que o senhor explicou sobre o desafio, agora eu estou conseguindo fazer. Ah, sim. Aham. E as notas, já está tudo certo lá? Pois eu olhei lá as notas e eu vi que eu tinha tirado 3,8, apesar de ter tirado 9 de participação, 9,2 e feito o review, ainda estava marcando lá que eu estava reprovada. Aí eu falei com a Miriam e ela falou que não era a nota da prova, ainda não era a nota final. Aí depois disso eu não entrei mais para ver. Quantos você acertou, você lembra? Eu acertei 11. 11 vai dar... vai dar a nota... Vai dar uma nota 6, né? Eu acho que 5,5, né? Pois é, daí mais o review, mais não sei o que aconteceu, mais 9,2, devia aumentar um pouco a minha nota. Aham. Eu hoje Mas, não verifiquei lá como é que está, se já está certo, mas eu vou ver. Mas eu, para mim, que aquela nota estava errada. aham. Mas, eu ainda não saiu, então. Não saiu, por isso que tá... só saiu do portal e do review. Que daí ela pica essa nota porque é assim, ó, o review vale 2 e o portal vale 2. Então, se você tira 10, vale 2. Uhum. E daí você fica com 4, se você tirar o máximo. Como você tirou 3 e pouco, mas aí é o peso dessas notas. Daí somado com mais o peso da prova, daí dá a nota final para você. Nossa. Então, tá bom. No mais, tá conseguindo, então, resolver coisas do portal, tá? Os exercícios, os desafios. Estou conseguindo agora. Então, tá bom, Vilma. E aí tem o feriadão agora para aproveitar também. É, tem que aproveitar. Aham, então tá certo. Então, tá certo. Mas tá, Vilma, bom final de semana para você. Então, se você não tem mais perguntas, nem alguma fala. E desejando então para você bom final de semana também, tá bom? Vamos ver Obrigada, se... professor, para o senhor também. Obrigado. Vamos ver se a Bárbara ou a Patrícia quer falar um pouquinho. Oi, professor. Oi, tudo bem, Bárbara? Tudo? Saiu hoje as notas, eu conferi a minha. Ah, saiu? Então Saiu já, hoje, já... até ontem também. Aconteceu o mesmo caso da Vilma, né?
Só tinha saído Aham, as notas do review e do portal, né? sim. Daí hoje que eu verifiquei, hoje de novo, de tarde, daí já tinha saído da prova. Ah, sim. Acertou quantas? Eu acertei 11 na prova também. É? Ah, então Uhum, tá meio fechou a nota. complicadinho. Fechou, deu a minha média 7,3. Aham, então tá Que daí eu certo. tirei 10 nas atividades do portal e 10 no review, né? Que valeu Sim. 4. E daí mais daí o peso da prova 3,3. Aham, fechou. Que daí fechou, daí deu aprovado lá. Aham, Que até então ontem tá. também estava em exame lá. Eu também conversei com a Miri, ela disse que era para mim aguardar que até hoje saía. Daí saiu hoje à tarde, já estava tudo certo lá. Aham. E no mais tudo certo, Bárbara? Tá conseguindo fazer as atividades no portal? Tô, aham, tá bem certinho. Então tá tranquilo. Então tá. E Uhum. a questão da prática de vocês estão tendo as aulas lá? Ou já Estamos tendo na terminou? segunda-feira. Não, ainda Ah, tem tá na conseguindo. segunda-feira, né? Ah, sim. Então tá bom. Mas tudo bem, então. Bom final de semana também, tá? Obrigada Bom igualmente. feriado aí, tá? Obrigado. Obrigada. Boa noite. Vamos ver se... Boa noite. Vamos ver se a Patrícia quer falar também, não? A Patrícia não quer falar, então? Então, tá bom. Vamos, então, desejando a vocês um bom final de semana, bom feriado, com saúde, tudo tranquilo aí. E até a semana que vem, quando vamos falar da terceira semana, já podemos falar um pouquinho do momento review, e que vai ser postado dia 24, né? E aí podemos conversar um pouquinho. Então, bom final de semana para vocês, tudo de bom. Tá gravada essa aula, né? Pode ser revista. E nos encontramos semana que vem. Então, tá certo. Boa noite para vocês. Boa noite. Até Boa semana que vem. noite. Até semana que vem.